Paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Nós hoje vamos falar de Sodoma e Gomorra de um aspecto um pouco diferente. Vamos falar de um livro que cita a situação de Sodoma e Gomorra e mais as outras cidades, chamado o Livro de Jasher, ou o Livro de Jazar, ou, como é conhecido também, Livro dos Justos. Esse livro, ele não está na Bíblia, é um livro apócrifo, né, um livro à parte da Bíblia, mas ele é citado por 2 vezes na Palavra de Deus, no Antigo Testamento. A primeira citação dele está no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: "E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos." Isso não está escrito no livro de Jasher ou Iachar, né? Também pode ser falado assim o nome desse personagem. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E a outra citação está em 2 Samuel 1,18, que diz: "Dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher, ou livro de Iachar, ou livro de Jazar, Jasher, ou livro dos justos." Então, nós vamos estar vendo que essa literatura pode nos dizer muito do que houve em Sodoma e Gomorra. Então aqui o nosso estudo vai se tratar do dia a dia de Sodoma e Gomorra. Vamos lá. Deus e 2 anjos chegam até Abraão. Aqui é a figura daqueles 3 anjos, né? Um deles é o próprio Senhor, e Abraão aqui jogado aos seus pés, né? Já sabendo que era o Senhor que estava o visitando. Foi o momento em que ele chega para dizer a Abraão que iria destruir as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim e Zoar. Só que Zoar acabou escapando porque para lá foi onde Ló escolheu ir. O livro de Jazar e o livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre o capítulo 18 do livro de Jazar. Ele é um livro grande, né? Tem muitos capítulos, fala de muitas histórias, vai falar do Antigo Testamento praticamente inteiro, e nós escolhemos a partir do capítulo 18, que vai se tratar do dia a dia de Sodoma e Gomorra. Aqui eu vou substituir essa palavra pela palavra Senhor, tá? "E o Senhor apareceu a ele na planície de Manre, em Hebrom, e enviou 3 de seus anjos, auxiliares, para visitá-lo. E ele estava sentado à porta de sua tenda, e ele, levantando os seus olhos, e viu. E eis, à distância de 3 homens, vinham chegando, e ele, levantando-se, e correu para encontrá-los. E ele curvou-se para eles, e os trouxe para dentro de sua casa. E após isso, os homens partiram e seguiram o seu caminho para os lugares os quais eles foram enviados." Aqui, Gênesis, para combinar, eu coloquei também a escritura de Gênesis, capítulo 18, dos versículos 20 a 22, que diz assim: "Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Levantando seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra." Gênesis 18, 1 e 2. "Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ali em pé diante da face do Senhor." Então aqui, todo o capítulo, né, tanto de Gênesis, do versículo 1 e 2, e também versículos 20 e até o 22.
Coloquei para poder vocês já se situarem que o livro de Jazar está se falando desse capítulo de Gênesis. Aí acontece, né, um pouquinho antes disso, tinha acontecido a escolha de Ló. Os pastores, os irmãos sabem, os pastores de Ló e de Abraão, seu tio, tiveram ali uma confusão por causa do rebanho. Então Abraão disse a Ló: escolhe para onde você quer ir, para onde você for eu vou ficar para o lado contrário. Então Ló olhou as campinas de Sodoma, tudo verdejante, né? Tinha tudo bonito, bastante pasto para os seus animais. Então ele não pestanejou, nem quis saber do tio mais velho, né? Ele escolheu logo a melhor parte, segundo os seus olhos. Então ele escolheu ir para Sodoma e Gomorra. Independentemente de saber da sua fama de lá, ele escolheu ir para aquele lugar. Sodoma era atraente, verdejante, porém perversa. Está aqui, versículo 11 de Jazar 18, diz assim: naqueles dias, todas as pessoas de Sodoma e Gomorra e de todas as 5 cidades inteiras eram extremamente perversas e erravam contra o Senhor, e elas provocavam o Senhor com as suas abominações, e elas se fortaleciam na velhice, abominavelmente e desdenhosamente do Senhor. E naqueles dias, a sua maldade e seus crimes eram enormes diante do Senhor. E eles tinham em suas terras um vale muito extenso, aproximadamente meio dia de caminhada de distância. E ali haviam fontes de água e de grande quantidade de ervas em torno da água. Foi por isso que Ló escolheu ir para esse lugar, né? Todo verdejante, o seu pasto, os seus animais não teriam falta de pasto. E aí aqui eu coloco Deuteronômio 29, 23, que vai dizer: toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira, no seu furor. Aqui eu fiz questão de colocar esse texto para mostrar que não era só Sodoma e Gomorra. Como está escrito aqui 5 cidades, está faltando a cidade de Zoar, que está aqui em Gênesis 19, 23, que disse: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Essa cidade escapou porque Ló escolheu ir para lá. Então ela foi livre da destruição por causa de Ló. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Esse ponto Ló não levou em consideração, só viu o que os seus olhos queriam ver, né? Que era o jardim, que era tudo bem regado, uma campina enorme no Jordão, então eu vou prosperar naquele lugar. Essa foi a ideia de Ló, mas não viu que os homens de lá eram grandes pecadores. Aqui as festas de Sodoma, né? Aquela orgia total. E vamos agora entrar num detalhe peculiar de como eram essas festas de Sodoma e Gomorra. Festas da carne 4 vezes por ano, o dia inteiro. Jazar 18:13 vai nos dizer assim: e todas as pessoas de Sodoma e Gomorra iam para lá 4 vezes ao ano, com suas esposas e crianças, e todos os seus pertences, e ali se divertiam com tamborins e danças. E nos tempos da diversão, todos eles se levantavam e agarravam as esposas uns dos outros, e alguns agarravam as filhas virgens de seus vizinhos. E eles as desfrutavam, e cada homem via a sua própria esposa e filha nas mãos de outro homem, e não dizia uma só palavra. E assim eles faziam desde de manhã até a noite.
e depois eles retornavam para suas casas. Cada homem para sua casa, cada mulher para sua tenda, e assim sempre faziam 4 vezes ao ano. Vejam que coisa mais depravada, né, que acontecia em Sodoma e Gomorra, em que 4 vezes por ano eles faziam essa liberação, em que ninguém é de ninguém. Parece um pouco do carnaval, né, aqui no nosso país, que todo mundo pode fazer o que quiser durante 4 dias. Aqui eram 4 vezes por ano, e nós aqui também temos esses 4 dias chamados de folia, né, do carnaval, onde todo mundo quer liberar a carnalidade. Então já vem de longa data isso. Aqui podemos ver, ó, Zoar aqui abaixo, Sodoma, Gomorra, Zebuim e Admá. Essas cidades todas ao entorno ali do Mar Morto. Roubavam os forasteiros e os expulsavam. Eu vou deixar sempre aqui escrito para que vocês acompanhem, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ficar lendo um por um. Mas aqui o que eles diziam é que o forasteiro chegava na cidade com suas mercadorias e todos os homens, mulheres, jovens, velhos se juntavam até o cara e tomavam todas as suas mercadorias e distribuíam pela cidade por exemplo, se fossem frutas, cada fruta na mão de cada um morador da cidade de Sodoma e Gomorra. E aí, se ele fosse reclamar, eles diziam para ele: ué, mas eu só estou com uma fruta na minha mão, você está reclamando de quê? E aí escarneciam dele e falava, como diz aqui no versículo 17 aqui, se o dono das mercadorias discutisse com ele, dizendo: o que é esse serviço que vocês fizeram comigo? Então eles todos, um por um, se aproximavam dele, e cada um deles mostrava para o homem o qual pouco lhe havia tirado, e os escarnecia, dizendo: eu só tirei esse bocadinho que tu me deste. E quando ele havia escutado isso de todos eles, ele se lamentava e partia em tristeza e amargura de alma. E quando ele ia, todos se juntavam e o perseguiam e o conduziam para fora da cidade com grande ruído e tumulto. Então, nenhum forasteiro era bem-vindo nessa cidade. Nenhum comerciante era bem-vindo. Era uma cidade totalmente fechada e contra visitantes. Tomavam tudo dele e depois diziam: mas eu não tomei nada. E ainda expulsavam o cara da cidade. Edad era um perverso e malvado homem que vivia nessa cidade de Sodoma e Gomorra. Aqui o texto vai dizer que tinha um homem do país de Elão, que era do Irã, né? O atual Irã é o antigo Elão. E ele vinha com o seu asno e tinha um manto fino com diversas cores, né? E tinha uma corda atada nesse asno com o seu manto. E aí, no transcorrer da jornada, ele tinha que passar por Sodoma. E aí permaneceu ali para pernoitar, mas ninguém permitia que ele ficasse na sua casa ou na sua pousada. E aí um homem muito perverso e hábil em praticar o mal, e o nome era Edad. Veja o que esse homem faz com esse forasteiro. O forasteiro diz que não precisava de mais nada de ninguém a não ser uma hospedagem, que ele tinha tudo, né? Ele não queria dar prejuízo algum. Mas aí Edad respondeu ao homem que daria tudo o que o homem precisasse, que o homem não ia precisar se preocupar com nada. Ele cuidaria desse homem, como se fosse dar uma boa estadia, né? E levou para sua casa. E aí ele retirou, como diz o versículo 23, e Edad levou para sua casa e retirou o manto do asno com a corda e os trouxe para sua casa. E ele deu palha e sustento ao asno, e o viajante ainda comeu e bebeu na casa de Edad.
e ali ele pernoitou naquela noite. Agora vem a maldade travestida de bondade. Já estando pela manhã, o viajante levantou para continuar a viagem. Mas a idade falou assim, não, fica aqui conosco mais um dia, mais um pouquinho, tal. Convenceu o homem a ficar mais um dia. E aí ele insistiu e acabou permanecendo alguns dias. Agora, Edade, o trapaceiro, mostra realmente quem ele é. No final, o homem selou o seu asno para partir e pediu para a Edade que lhe desse a corda e o manto para amarrá-lo. E olha o que essa Edade responde para o cidadão. E Edade respondeu o homem dizendo, esta é a interpretação do seu sonho. A corda que tu viste significa que a tua vida será prolongada como uma corda, e tendo visto o manto colorido com teus tipos de cores, significa que tu deves ter uma vida na qual tu plantarás árvores de todas as frutas. E o viajante respondeu dizendo, não é bem assim, meu senhor, porque eu estava acordado quando eu te dei a corda, e também um manto tecido com diferentes cores que tu retiraste do asno para dispô-lo para mim. E Edade respondeu e disse, seguramente eu te contei a interpretação do teu sonho, e é um sonho bom, portanto esta é a interpretação. O Edade escondeu o manto e a corda e disse que tudo era um sonho, para roubar do cara o manto e a corda. Não havia justiça. Edade, além de enganar o forasteiro, agora quer cobrar pela mentira. O que aconteceu? Ele vai, pega e leva o homem até o rei. O rei não, desculpa, até o juiz. O 32 vai dizer aqui, agora os filhos dos homens me dão 4 peças de prata, que é o quanto eu cobro para interpretar sonhos. E de ti exijo apenas 3 peças de prata. Ou seja, ele inventou que era um sonho para roubar as peças do senhor aqui. E agora entregou ele ao juiz, dizendo que ele cobraria não 4, mas faria um desconto ainda para cobrar 3 peças de prata ao interpretar o sonho que ele inventou. E havia um juiz que era chamado de Seraque, era um juiz corrupto de Sodoma que julga a favor da mentira. E o homem, provocado pelas palavras de Edade, chorou amargamente e ele conduziu Edade até Seraque, o juiz de Sodoma. E o homem expôs a sua causa perante Seraque, o juiz, quando Edade respondeu dizendo, não é bem assim, mas é assim que está o assunto. E o juiz disse ao viajante, este homem, Edade, te diz a verdade, porque ele é famoso na cidade pelas interpretações e precisa de sonhos. Fim dessa história. O forasteiro ficou sem seu material e ainda teve que pagar o que comeu na casa de Edade e foi expulso da cidade pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Então, assim viviam os moradores de Sodoma e Gomorra. Aqui está mais uma gravura aí para mostrar as cidades ao redor do Mar Morto. As abominações de Sodoma e Gomorra descritas na palavra. Fornicação e homossexualidade. Judas 1:7 vai dizer, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então aqui está falando de fornicação e que foi após outra carne, ao invés de ir seguir o rumo natural que Deus criou, homem com mulher, mulher com homem, foi após outra carne. Homem para com homem, mulher para com mulher. Então, essa é uma dos pecados de Sodoma. Adultério, falsidade e injustiças. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra.
Jeremias 23, 14. Então, isso tudo aqui também estava contido dentro das cidades de Sodoma e Gomorra. Adultério, falsidade e injustiça, né? Fortalecimento das mãos dos malfeitores. Soberba, egoísmo e indiferença com o necessitado era outro pecado que havia naquelas cidades. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Ezequiel 16, 49, 50. Impiedade, abominação e atitudes injustas. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Segundo Pedro 2, 6 a 8. Então aqui uma relação das abominações de Sodoma e Gomorra, segundo relatos do livro de Jazar, né, um livro histórico, e podemos ter mais ou menos uma noção. Falaremos num outro vídeo sobre o capítulo 19 do livro de Jazar, sobre o dia a dia de Sodoma e Gomorra. Fique com essa série. Paz a todos.